qual é o café da manhã ideal para o seu processo de emagrecimento. É isso que eu quero trazer hoje aqui no canal. O que acontece? A gente tem muito uma filosofia, uma ideia, uma criação que quando a gente acorda precisa ter o pão no café da manhã. E a primeira coisa que eu tô aqui para contar, e eu sei que vai doer aqui, o pão não te ajuda, pelo contrário, ele prejudica muito o processo de emagrecimento. Independente se é pão sem glúten, independente se é pão integral, independente se é o pão da farinha branca, todos os pães, né, prejudicam o processo de emagrecimento. O que a gente associa? Não tem problema eu comer uma torrada integral, não tem problema eu comer um pão que é uma determinada farinha. Gente, é pão igual. Eu falo que o pão integral, o pão sem glúten, ele é um pouco mais saudável que o pão da farinha branca por conta do glúten, beleza? Porém, ele continua prejudicando o processo de emagrecimento. Então, se realmente você quer transformar seu corpo, colocar saúde, o primeiro passo que vem lá no café da manhã é a gente mudar a percepção que a gente tem de café da manhã que foi trazida pelos nossos pais desde criança, pela criação que a gente teve. Porque a gente associa muito que a gente precisa acordar e tomar um café da manhã. E o que tem nesse café da manhã? Pão, presunto, queijo, embutido, margarina, e tudo isso é muito vilão no processo de emagrecimento. Então, qual que é a intenção? Eu quero trazer para você uma sugestão do meu café da manhã, do que eu coloquei dentro do meu processo de emagrecimento. Eu, Dione, perdi exatamente em 4 meses 17 quilos utilizando esse modelo de café da manhã, e é o modelo que eu garanto que junto com outras mudanças você vai fazer a transformação do seu corpo. Então, primeira coisa que a gente vai substituir, o pão não tem que estar ali. Eu não tô falando que nunca mais a gente vai comer pão, não é isso. O pão a gente pode colocar numa refeição livre a cada 7 dias. Eu, de em especial, gosto muito de pão. Não falo que eu amo, porque se eu falar que eu amo pão, imagino o que eu sinto pelo meu marido, né? Então a gente tem que entender o que é o amor que a gente transfere pra comida. Tô falando de gosto. E eu gosto de comer pão, né? Fui criada na base do pão e eu sei que o pão não é tão fácil a gente fazer a mudança. Porém, hoje eu entendo que o pão, eu gosto muito mais da transformação que eu tenho no meu corpo, da nova vida que eu criei, do que do pão. Então, eu consigo colocar ele numa refeição livre a cada 7 dias, que não vai prejudicar o meu processo, e eu continuo comendo o que me faz bem, porque emocionalmente a gente tem que entender que comida é coisa boa, né? Então, o primeiro passo é isso. A gente tem que tirar esse pão, tá? Se eu não comer pão, o que eu vou comer? Eu como ovo mexido, né? São 2 ovos, até pela concentração de proteína que tem ali e pela essa sensação de saciedade. Porque quando a gente come pão, por ser um carboidrato que não traz tanta coisa boa aí pra gente, eu vou falar nessa linguagem mais simples pra vocês, a gente come o pão, dá um determinado momento, a gente começa a sentir fome de novo. E faz com que a gente coma mais do que a gente precisa comer. Quando a gente coloca 2 ovos mexidos, eu falo mexidos porque é a forma que eu gosto, mas pode ser o ovo cozido, pode ser o ovo frito no óleo de coco, né? A forma como você gostar do seu ovo. Eu gosto do ovo mexido e eu como o ovo mexido. Porém, o ovo mexido que eu falo que é de todos os dias, porém todos os dias tem um sabor diferente. Até porque a variedade faz com que você não desista do processo. Porque comer, gente, não tem que ser sacrifício. Comer é bom, tem que dar a sensação de prazer. E quando a gente come o que a gente gosta, fica muito mais fácil ainda. Então eu até brinco que o meu ovo de todos os dias tem um sabor diferente, né? São vários temperos que eu vou variando até para eu ter a sensação que eu sempre tô comendo algo diferente. E é assim que funciona para que eu, Johnny, mantenha o meu processo. Então tá o meu ovo, que é a minha concentração de proteína. Eu como ele de manhã e depois eu faço o meu almoço. Eu não tenho o hábito de fazer o lanche no meio da refeição, porque para que eu pudesse emagrecer, eu não tive que comer em 3 horas. O meu ritmo de alimentação é uma alimentação limpa, que eu como quando eu sinto fome. Se eu faço um café da manhã às 7 horas da manhã, a minha sensação de fome é depois do meio-dia. Eu consigo tranquilamente passar aí 5 horas sem comer, sem ter uma necessidade de colocar algo no meio, né? Por quê? Porque eu complemento o meu ovo com a fruta de manhã. Então eu como, né, o meu ovo mexido, com o meu tempero do dia, feito no óleo de coco, que é uma gordura boa.
Então a gente tem aí algumas gorduras boas que a gente tem que complementar na nossa saúde, porque a gente associa que a gente não pode comer gordura porque gordura é ruim. Não, gordura ajuda sim no processo de emagrecimento, desde que ela seja de boa qualidade. Eu falo muito de 4 gorduras que são o que eu utilizo, está na minha mesa para os preparos, né? O óleo de coco, que é a maior concentração de utilização, a manteiga, o óleo extra virgem para salada, para coisa fria, eu utilizo bastante também, e a banha de porco. Então são 4 óleos, 4 gorduras que você consegue incluir no preparo do seu alimento e vai te dar um resultado incrível no processo de emagrecimento. Tem que ter gordura sim, se não tiver uma gordura de qualidade você não vai emagrecer. Então não pense que você tem que fazer tudo comida sem graça, sem gordura, porque isso vai facilitar. Não, não vai facilitar, a gente precisa de uma dose de equilíbrio em tudo que é importante para o nosso corpo. Então eu tenho meu ovo, eu como meu ovo preparado com óleo de coco e eu coloco uma fruta. Essa fruta no primeiro momento, para te dar uma saciedade maior, eu recomendo colocar uma aveia, porque a aveia faz com que você coma e você sinta fome muito depois. Então quando você coloca uma aveia, exemplo, no mamão, você vai comer todas as fibras, todas as coisas boas que essa fruta vai oferecer para o seu corpo, com a sensação de saciedade da aveia, que é um cereal que tem muita coisa boa, é um super alimento aí para o nosso organismo. E você tem uma refeição completa, claro, sem esquecer o nosso café sem açúcar de todos os dias, porque a gente precisa sim de um café para dar acordada, para dar aquela energia, para fazer com que o nosso dia movimente e tudo aconteça. Então essa sugestão de cardápio é um cardápio que eu utilizo normalmente todos os dias no café da manhã. Porém tem dias que eu faço variações. Eu adoro um aipim grelhado, uma batata doce. Então nesses dias eu tiro a proteína do ovo, ou eu como um ovo e eu diminuo a quantidade, eu coloco um aipim, né? Eu vou variando, faz com que eu tenha o que eu preciso pro meu organismo, eu tenho um sabor delicioso aí que eu possa degustar, porque a alimentação saudável é isso, é comer o que a gente gosta também e fazer bem pro nosso organismo. E a gente substitui nosso pão, porque a gente fala, eu não consigo tirar o pão. Consegue sim, gente, tem várias outras opções que dá pra colocar, que eu faço outras variações também, porém eu tô trazendo pra vocês o que eu mais gosto. E o meu ovo mexido, muito tempero, com variações diárias, mais a minha fruta, mais o meu café sem açúcar. Procurem um café de boa qualidade. Tem muita gente que fala, Di, eu não consigo tomar café sem açúcar. Será que você não tá fazendo uma economia que não é inteligente? Às vezes R$2, R$3 no investimento em um café de uma melhor qualidade vai fazer com que você consiga tirar o açúcar, porque o açúcar, gente, ele mascara o gosto do café. E quando a gente coloca um café de boa qualidade, você tem que sentir o sabor do café. E isso requer sim um investimento um pouco melhor na qualidade desse café que a gente vai fazer. E aí sim você vai conseguir tirar esse grande vilão, que é o açúcar. Mas se no primeiro momento você não conseguir, tem opções mais saudáveis, como o açúcar mascavo, né? Um açúcar demerara, que faz com que você aos poucos vai tirando o açúcar tradicional refinado, vai diminuindo a quantidade até um certo dia você se libertar desse vício, porque açúcar é um vício, a gente sabe disso, que é uma droga, que cada vez vicia mais pessoas e é mais difícil a gente tirar do nosso hábito alimentar. Mas depois que a gente tira, a gente também se liberta. Então, se fez sentido esse café da manhã, divide aqui comigo embaixo quando que você vai preparar. Espero que seja hoje mesmo, se você tá vendo esse vídeo antes de ter tomado, ou amanhã sem desculpa. Se não tem o que é necessário em casa, já prepara, faz compra e garante que amanhã você vai ter o seu ovo mexido de todos os dias com vários temperos incríveis. Eu utilizo muito alho poró, o chimichurri, salsa desidratada. Nossa, e eu vou variando, né? Faz com que você fique com um ovo delicioso e o mais importante, com muita saúde para você. Meu nome é Dione, sou Life Coach, especializada no processo de emagrecimento. Eu fiz isso na minha vida. Hoje eu já cheguei aí a mais de 20 quilos eliminados, transformando realmente o meu corpo e a vida de muita gente. Então, se fez sentido, gente, divide comigo aqui embaixo o que você vai fazer para garantir esse café da manhã especial todos os dias. E mais que isso, que o pão não te pertence mais, gente. Se liberta do pão e vai ser feliz. Beijo!